Primeiro livro de Crônicas, capítulo 27. Ora, os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das casas paternas e os chefes dos milhares e das centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, eram em cada turma 24.000. Sobre a primeira turma, no primeiro mês, estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era ele descendente de Pérez, e chefe de todos os comandantes do exército para o primeiro mês. Sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote, e em sua turma havia 24.000. O terceiro comandante do exército, para o terceiro mês, era o chefe Benaías, filho do sacerdote Jeoiada, e em sua turma havia 24.000. Este é aquele Benaías que era o varão valente entre os 30 e comandava os 30. E da sua turma era seu filho Amizabade. O quarto do quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. E em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, Samute, o israelita, e em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o tecoíta, e em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Elés, o pelonita, descendente de Efraim, e em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecai, o Rusatita dos Zeraitas, e em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita dos Benjamitas, e em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Maarai, o Netofatita dos Zeraitas, e em sua turma havia 24.000. Um décimo do undécimo mês, Benaías, o Piratonita dos filhos de Efraim, e em sua turma havia 24.000. O duodécimo do duodécimo mês, Eldai, o Netofatita de Otniel, e em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maacá. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliu, um dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Esses eram os chefes das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso ira sobre Israel, pelo que o número não foi posto no livro das crônicas do rei Davi. Sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel. Sobre os tesouros dos campos, das cidades, das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. Sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. Sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Sobre o produto das vides, nas adegas do vinho, Zabdi, o Sifmita. Sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Sobre os armazéns do azeite, Joás. Sobre o gado que pastava em Sarom, Sitrai, o Saronita. Sobre o gado dos vales, Safate, filho de Adlai. Sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. Sobre as jumentas, Gedeías, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita. Todos esses eram os intendentes dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem entendido, e escriba. Ele e Jeiel, filho de Acmone, assistiam os filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei.
Husai, o arquita, era amigo o rei. Depois de Aitotel, Jeoiada, filho de Benaías, e Abiatar foram conselheiros, e Joabe era chefe do exército do rei.